E aí, Evil Crew? Hoje estamos explorando 3 fotos aparentemente normais, com histórias de fundo perturbadoras, e os casos só ficam mais assustadores à medida que avançamos. Em 2008, a família Jameson era composta por Bob, sua esposa Sherilyn, sua filha Madison, de 6 anos, e sua cadela Macy. Em outubro, a família decidiu fazer uma mudança repentina de cidade de Eufaula, Oklahoma, para a área de Red Oak, na cordilheira de Sand Boys. Eles estavam pensando em comprar um terreno de 40 acres, e foi aí que tudo deu terrivelmente errado. Depois de serem apresentados a alguém que conhecia o proprietário, a família decidiu explorar mais a área. Fizeram uma caminhada de 15 minutos, com a certeza de levar o GPS para consultar em caso de se perderem. Eles se encontraram um local tranquilo, em uma encosta, e voltaram para sua caminhonete. Levaram-na um pouco mais à frente da estrada de terra e foram embora. Em seguida, um homem que morava nas montanhas viu a família não muito longe do terreno que iam comprar. Mas esta foi a última vez que alguém viu a família Jameson. Ou quase. Este caso fica realmente louco, mas há algumas coisas realmente estranhas sobre a família Jameson que temos que conversar antes de explorarmos mais o seu desaparecimento. Quando eles desapareceram, muitos de seus amigos ou familiares não ficaram tão preocupados. Claro, o filho de Sherilyn, de seu relacionamento anterior, o Colton, de 12 anos, disse que ela não tinha contado a ele sobre os planos da família de se mudar para a área de Sand Boys, mas todos acharam que era normal que a família ficasse fora do radar. Veja, isso é porque eles eram um pouco estranhos, até para seus amigos. Em 2003, Bob sofreu um acidente de carro que o deixou com dores constantes nas costas. E Sherilyn supostamente sofria de transtorno bipolar. Embora ela aparentemente tivesse recebido remédios para ajudá-la a tratá-lo, ela ainda costumava ter crises de depressão severa. Com esses dois problemas, muitas pessoas achavam que seu matrimônio era um pouco difícil, o que era um dos motivos pelos quais se sabia que a família se distanciava das outras pessoas. Tudo isso ficou muito pior pelo fato de que sua casa era mal assombrada. Sim, você ouviu direito. Os Jameson pensaram que a sua casa em Eufaula era realmente mal assombrada. Aparentemente, Madison começou a conversar com uma amiga imaginária chamada Emily, e em vez de presumir que era apenas uma invenção da imaginação de uma criança, como muitos pais fazem, Sherilyn pensou que o amigo imaginário de sua filha era na verdade um espírito maligno. E aparentemente Bob concordou porque consultou com um pastor local sobre a compra de balas especiais que ele disse precisar para tirar alguns espíritos de uma família morta há muito tempo, que ele disse que vivia no telhado de sua casa. Bob até saiu e comprou um exemplar da Bíblia satânica e aparentemente estava planejando exorcizar os espíritos. Agora, isso pode parecer muito louco para alguns de vocês, mas aparentemente alguns de seus amigos até pensaram que eles estavam certos. Uma das amigas de Sherilyn até disse à polícia que ele fazia sessões espiritistas com Sherilyn. E quando Nikki Chenault, a melhor amiga de Sherilyn, visitava a casa, ela sentiu uma presença horrível. Ela pensou que era porque a casa estava mal assombrada. A família tinha outro problema, mas não eram espíritos. Sherilyn pensou que alguém da vizinhança tinha matado seus gatos pretos, e ela até escreveu pichações em sua casa, avisando que as bruxas não gostavam quando seus gatos eram mortos. Tudo isso parece um pouco estranho, não parece? Bem, os Jameson realmente acreditavam tudo isso. Claramente havia algo acontecendo com a família. E até mesmo o filho de Sherilyn percebeu e disse que sua mãe muitas vezes agia de forma estranha. Em julho de 2009, o ex-marido de Sherilyn acabou recebendo a custódia de Colton. Em setembro, Sherilyn foi hospitalizada depois de tentar tirar a própria vida. Provavelmente foram todas essas coisas que fizeram a família querer se mudar. Mesmo que o pano de fundo para este caso seja muito estranho, está prestes a ficar realmente louco, e você não vai acreditar no que vai acontecer a seguir. A família desapareceu no dia 8 de outubro, mas ninguém percebeu até o dia 17. Quando os caçadores encontraram sua caminhonete abandonada, os caçadores contaram isso à polícia. Quem pensou que poderia ser um veículo roubado, que pode ter estado parado ali por algumas horas apenas. Mas quando o caçador disse a eles que realmente viu a caminhonete parada ali por dias antes de denunciá-la, a polícia começou a investigar. Dentro da caminhonete, eles encontraram a cadela da família Macy, quem foi resgatada. Eles também encontraram os celulares de Bob e Sherilyn, $32 mil em dinheiro escondidos e enfiados embaixo do banco do motorista, o GPS, a bolsa de Sherilyn e as 2 carteiras. O veículo estava totalmente bem e não tinha sofrido um acidente, o que significa que a família parou por escolha própria. Também não havia sinal de luta no veículo ou em qualquer lugar próximo. Algo que os investigadores disseram foi que a maneira como a caminhonete estava estacionada fazia com que parecesse ter sido parado por alguém ou alguma coisa. Os $32 mil eram realmente esquecidos porque a família estava com deficiência na época. Então, como eles conseguiram tanto dinheiro? O que eles iriam fazer com isso? Outra coisa realmente estranha que foi encontrada foi uma carta de ódio de 11 páginas de Sherilyn para Bob. Nela, ela dizia que odiava que Bob
Bob fosse um solitário, um eremita, que ele não se importava com sua filha e que ela aparentemente queria se divorciar. A foto que você está vendo agora é a última foto de Madison, que foi tirada um pouco antes de desaparecerem. Foi encontrada no telefone de Bob e ela está sentada no topo da montanha onde a família desapareceu. A menina está de braços cruzados e essa expressão fica presa entre um sorriso e uma careta. Finalmente, o xerife lançou uma grande busca para encontrar os Jamisons. A área próxima à caminhonete foi revistada por mais de 400 voluntários, cavalos, 16 equipes de cães busca cadáveres e um drone não tripulado. Eles encontraram algumas pegadas que não levaram a lugar nenhum. Os cães continuavam encontrando um cheiro perto de uma caixa d'água, que depois foi drenada, mas nenhuma evidência da família foi encontrada. E por anos ninguém teve ideia do que poderia ter acontecido com eles. Isso foi até novembro de 2013, a apenas 3 quilômetros de onde a caminhonete foi encontrada. Caçadores em uma área remota descobriram 3 esqueletos. Pareciam 2 adultos e uma criança. Tudo o que restou foi um monte de ossos, fragmentos de ossos, sapatos e pedaços de roupa. Demorou 8 meses para descobrir de fato a quem pertenciam os ossos, mas 4 anos depois de terem desaparecido, os restos mortais foram confirmados como sendo dos Jamison. Aparentemente, a busca inicial não encontrou os corpos porque as folhas podiam tê-los escondido. De qualquer forma, todos os corpos estavam tão descompostos que era impossível descobrir o que realmente matou a família. Mas o crânio de Bob tinha um pequeno orifício que poderia ser um ferimento de bala. A polícia acabou rejeitando a ideia, pois disseram que poderia ter sido causada por um animal, mas os caçadores que encontraram os corpos tinham certeza de que se parecia com um buraco de bala. A polícia descobriu algo realmente estranho quando começou a investigar os dias anteriores ao desaparecimento dos Jamison. Eles encontraram uma filmagem que mostrava o Bob e Sherilyn carregando sua caminhonete no dia em que eles desapareceram, andando de um lado para outro de sua casa. A parte estranha é que eles pareciam zumbis em transe. Às vezes, eles nem carregavam nada, mas saindo andavam e outras vezes paravam e olhavam, vagamente de maneira assustadora. A polícia pensou que talvez as drogas pudessem explicar seu comportamento estranho. Então, algo mais foi descoberto. Aparentemente, um dos telefones do Jamison fez uma chamada para um correio de voz. Existem contas conflitantes sobre a data exata em que a ligação foi feita, mas foi em 12 de outubro ou 12 de novembro. A maioria das fontes concorda que provavelmente foi feito em novembro. De qualquer forma, os Jamison estariam faltando por 4 dias nesse ponto, ou por mais de um mês inteiro, quando a ligação foi feita. E o telefone estaria trancado no carro abandonado. Então, como é que foi usado para fazer uma chamada? A família não estava realmente morta naquele momento? As respostas pareceriam estar em descobrir o que realmente aconteceu com os Jamison, mas houve alguns problemas sérios. O principal problema era que ficou quase impossível eliminar quaisquer teorias sobre seu destino. Prepare-se, porque há teorias muito loucas e chocantes. Então, a primeira explicação foi que se perderam na floresta. Claro, isso parece óbvio, especialmente porque algumas das evidências pareciam apontar para a família sair para uma caminhada antes de se perder e depois morrer de hipotermia. Mas Bob tinha dores nas costas e caminhar teria sido difícil. Além disso, os corpos foram encontrados todos alinhados em uma fileira, com os rostos voltados para baixo, quase como numa execução. A outra teoria era que talvez pudesse ter sido um assassinato e Sherilyn possuía uma pistola calibre 22, que sempre tinha com ela na caminhonete, e os investigadores não conseguiram encontrar. O crânio de Bob tinha aquele buraco, e depois que Sherilyn escreveu para ele aquela carta, não era um exagero pensar que talvez ela o matasse. Mas o problema com essa ideia era que os corpos de Sherilyn e Madison não tinham nenhuma evidência de terem sido baleados. Além disso, a arma não foi encontrada perto de seus restos mortais, o que não faria sentido, a menos que alguém tenha encontrado a arma perto dos corpos e a tenha levado. Aqui está uma das teorias mais loucas, e na verdade foi sugerida pela mãe de Sherilyn. Ela aparentemente afirma que Sherilyn, Bob e Madison estavam em uma lista de alvos de um culto de Oklahoma. Ela nunca nomeou o culto e a polícia não encontrou nada para provar essa teoria. Mas em uma entrevista, ela comentou: "Eu disse desde o início, acho que alguém os matou. Simplesmente não há como Bob e Sherilyn permitirem que algo acontecesse com Madison, a menos que algo tenha sido feito com eles." Talvez a família Jamison pudesse ter participado de um negócio de drogas que deu errado, o que poderia explicar a grande quantidade de dinheiro e o seu comportamento estranho nas filmagens. Ou talvez eles tenham achado um laboratório de metanfetaminas, já que a região é bem conhecida pela atividade das drogas. Bob supostamente tinha denunciado alguém por dirigir um laboratório de metanfetaminas. Talvez tenha sido vingança. A próxima teoria é bastante chocante, já que algumas pessoas pensam que foram mortas pelo próprio pai de Bob, Bob Dean.
Aparentemente, os Jameson haviam pedido uma ordem de proteção contra ele, depois que Bob alegou que o seu pai o havia agredido intencionalmente com seu carro e que 2 vezes ameaçou com matá-lo por causa de negócios. Os investigadores acabaram descartando essa teoria porque Bob Dean morreu 2 meses depois que a família desapareceu, e ele estava em um hospital ou em outra casa de repouso. Mas talvez se ele tivesse contratado alguém para que efetuasse o assassinato em si. Provavelmente, a mais estranha das teorias remonta à crença da família de que eles estavam sendo assombrados. O pastor Gary Branson disse à polícia que a família estava envolvida no que ele chamou de guerra espiritual. As pessoas sugerem que talvez a família estivesse possuída. A evidência para essa teoria inclui que um veículo abandonado perto de onde eles desapareceram foi encontrado com mensagens satânicas escritas nele. A última teoria era que talvez a família tenha sido sequestrada ou alguém tentou sequestrar a Madison. Aparentemente, os membros da família que viram a última foto que foi tirada da Madison não acham que seus pais atiraram. Eles acham que ela parece realmente chateada na foto e que seus pais não poderiam ter sido os autores. Muitos investigadores pensam que a imagem final de Madison pode ser a chave para resolver as mortes da família Jameson, mas por enquanto não está resolvido. O próximo caso é um lembrete de por que você realmente não deveria confiar em estranhos, mesmo que pareçam legais, porque pode facilmente acabar sendo mortal. Em junho de 1989, Joan Joe Rogers levou suas 2 filhas adolescentes, Michelle, de 17 anos, e Christy, de 14, para Tampa Bay, para tomar umas férias muito necessárias na Flórida. Depois de uma semana longe, elas estavam voltando para casa quando o infortúnio as atingiu no dia 1º de junho. Joe, que estava dirigindo, se perdeu quando dirigia de Orlando para Wilshire. Em vez de continuar dirigindo, Joe e suas filhas decidiram abraçar a situação e ficar mais um dia em Tampa, estendendo as férias um pouco. Essa escolha aparentemente inocente acabaria sendo mortal. Enquanto procuravam um hotel, encontraram um homem que lhes deu instruções úteis para chegar ao Days Inn. Depois de uma conversa com Joe, o homem convidou ela e suas filhas para acompanhá-lo em um passeio ao pôr do sol em Tampa Bay, em seu barco. Elas ficaram entusiasmadas com a oportunidade e aceitaram sua oferta. Uma vez no hotel, Joe ou Christy tiraram uma foto de Michelle sentada no chão do quarto. Elas estavam documentando sua viagem. Esta mostrava Michelle com uma queimadura de sol no peito e vestindo um top de biquíni azul. É uma foto normal, mas logo seria arrepiante, por ser a última foto que foi tirada de Michelle. Depois de jantar no restaurante do motel, elas tiraram uma bela foto na varanda de seu quarto. Era uma foto da Bahia, que mostra palmeiras e o céu do atardecer. Esta linda foto acabaria sendo realmente arrepiante, pois seria a última que Joe e suas filhas iriam tirar. Assim que tiraram a foto, algo que obviamente haviam feito na esperança de lembrar os destaques de sua viagem nos anos seguintes, elas deixaram o motel e foram embora. Elas estavam seguindo uma série de instruções que haviam sido anotadas em um pedaço de papel, e assim que chegaram ao seu destino, nunca mais se ouviu falar delas. Hal Rogers, o marido de Joe e o pai das meninas, ficou esperando que elas voltassem para casa durante todo o final de semana em que supostamente deveriam voltar. Mal sabia ele, sua família seria encontrada em breve, mas não era uma boa notícia. Aviso: a próxima parte é muito perturbadora. Em 4 de junho, algumas pessoas estavam passeando de barco e tinham acabado de passar por baixo do Ponte Sunrise Skyway quando avistaram algo flutuando na água na sua frente. Uma das pessoas a bordo disse que parecia ser um corpo. À medida que se aproximaram, eles perceberam o que era: o corpo flutuante de uma mulher que estava da cintura para baixo. Mesmo sendo chocante, foi ainda pior porque suas mãos estavam amarradas nas costas, seus pés estavam amarrados e havia uma corda amarela fina amarrada em seu pescoço. Sim, foi um achado horrível. É claro que eles chamaram a guarda costeira, mas quando eles chegaram, realmente tiveram muita dificuldade em tirar o corpo da água. Aparentemente, a corda amarrada em volta do pescoço do corpo estava na verdade presa a algo pesado sob a água. Para libertá-lo, o guarda costeira cortou a corda e levou o corpo de volta à estação. Bem, na verdade, esse era o plano deles, mas antes mesmo de chegarem à costa, receberam outra ligação pelo rádio, que dizia que um veleiro acabara de encontrar outro corpo. Esse corpo também era feminino e não estava muito longe do primeiro. Foi encontrado exatamente da mesma maneira, flutuando, despido abaixo da cintura e amarrado com uma corda ao redor do pescoço. No momento em que puxavam esse corpo para o interior do barco, que ainda tinha o primeiro corpo a bordo, eles receberam outro chamado do rádio, que, você adivinhou, dizia que havia um terceiro corpo, a apenas algumas centenas de metros ao leste. Todos os corpos foram amarrados da mesma forma, com fita adesiva sobre a boca, exceto a segunda mulher, que aparentemente lutou para soltar a mão esquerda, porque ela não estava amarrada. Os investigadores descobriram rapidamente que as cordas em volta dos corpos haviam sido presas a blocos de concreto que foram jogados na água. Os corpos foram levados para um local
local, onde foram examinados. Eles começaram a inchar e se descompor, mas era fácil ver que não havia hematomas, cortes ou buracos de bala. Então os investigadores pensaram que elas deveriam ter caído na água enquanto ainda estavam vivas e se afogaram. E teria sido uma das maneiras mais horríveis de morrer. No início não havia como identificar os corpos, já que não tinha nada neles que realmente ajudasse. E não havia nenhum relato local de 3 mulheres desaparecidas. Mas, em 8 de junho, a empregada finalmente estava limpando o quarto do Day Inn. Ela descobriu que as camas não tinham sido usadas e que todas as suas coisas estavam intactas. Finalmente, alguém denunciou que elas estavam desaparecidas. A polícia investigou o quarto, coletaram impressões digitais, que compararam com as dos corpos encontrados. Eles ligaram para Hall para dizer a ele que sua esposa e 2 filhas haviam sido assassinadas. Uma autópsia provou a teoria policial de que elas morreram afogadas. Também foi determinado que elas haviam sido agredidas. A polícia encontrou o carro abandonado de Joe. E dentro, eles encontraram um conjunto de instruções em uma nota, aquelas que Joe estava seguindo na noite em que foram mortas. Também tinha a descrição de um barco. No início, a investigação foi totalmente inundada com dicas sobre as mortes da mãe e filhas, que na verdade não ajudaram a encontrar o assassino, pois era muita coisa para a polícia resolver. Acabou demorando 3 anos para que houvesse uma grande reviravolta no caso, e tudo graças àquela nota. A polícia descobriu que a nota não foi escrita por Joe, mas pela pessoa que eles pensavam que poderia ser o assassino. E aparentemente, a caligrafia era única. Essa era uma pista difícil de usar para pegar um assassino, mas a polícia decidiu que era a sua melhor chance. Eles colocaram painéis publicitários na área da Baía de Tampa, exibindo a nota, e pediram ao público para ligar se reconhecessem a caligrafia. Isso parece uma ideia muito rebuscada para mim, e fiquei chocado ao ver que realmente funcionou. A polícia logo recebeu um telefonema de alguém que disse que achava que a letra combinava com a de seu vizinho. Eles até tinham uma ordem de serviço com a caligrafia do vizinho que deram para a polícia analisar e comparar com a nota dada a Joe, e as letras coincidiram. O vizinho era um homem chamado Oba Chandler, que deu as instruções a Joe para chegar ao motel e ofereceu a elas o passeio em barco. Ele também tinha acabado de se mudar com sua família para longe da área, depois que os painéis publicitários foram exibidos. Ele aparentemente também tinha vendido seu barco recentemente, que correspondia à descrição que Joe tinha dado. Quando ele foi levado para o interrogatório, sua impressão palmar coincidiu com a da página em que a nota fora escrita. Chandler foi preso e julgado pelas mortes de Joe, Michelle e Christie. Durante o julgamento, Chandler alegou que tinha dado instruções para chegar ao motel, mas que não as viu novamente depois disso. Sua defesa era que ele estava pescando sozinho naquela noite e seu motor não pegava, por isso demorou em voltar a casa. Ele alegou que ligou para a guarda costeira em busca de ajuda, mas que eles estavam muito culpados, então ele mesmo consertou o problema. E isso era uma mentira, porque ele nunca ligou para a guarda costeira naquela noite. Então, o que realmente aconteceu? Bem, é muito perturbador. Naquela noite, Joe e suas filhas seguiram as instruções e o encontraram em seu barco. Todos saíram juntos para a água, e o que Chandler fez a seguir foi muito sombrio. Em algum momento, ele atacou as 3. Ele amarrou cada uma delas, com as mãos atrás das costas, os pés amarrados, juntos e fita adesiva sobre a boca, antes de dirigir o barco para lugares diferentes. Ele as prendeu pelos pescoços a blocos de concreto e as jogou no mar enquanto ainda estavam vivos. O concreto deveria manter seus corpos escondidos sob a água, onde nunca seriam descobertos. Mas quando incharam, começaram a se levantar, e foi assim que foram encontrados. Outras evidências apresentadas no julgamento de Chandler vieram de um de seus ex-funcionários, que testemunhou que Chandler havia se gabado de ter saído em um encontro para a Bahia com 3 mulheres. Também, uma empregada do Days Inn, onde Joe e suas filhas ficaram, disse que pensou ter visto o Chandler no motel quando ela estava trazendo às Rogers serviços de quarto, embora esta afirmação nunca tenha sido totalmente confirmada. No entanto, a testemunha mais surpreendente foi a própria filha de Chandler. Na verdade, suas filhas testemunharam em tribunal, mas foi Crystal Sue quem disse que quando o pai dela a visitou 3 anos após os assassinatos, ela o ouviu dizer que não podia voltar para Tampa porque a polícia estava procurando por ele, porque ele tinha matado alguém. Chandler foi considerado culpado em 1994 e condenado à morte. Ao longo dos anos, ele sempre disse que era inocente, e quando lhe disseram em 2011 que finalmente seria condenado à morte, ele escreveu uma nota final afirmando: "Vocês estão matando um homem inocente."
Quando você vai ver o Papai Noel no shopping, a última coisa em que pensa é em assassinato, mas depois de ouvir o próximo caso, pode passar a ser a primeira. Bruce MacArthur era um paisagista que possuía seu próprio negócio e também trabalhava como Papai Noel no Agincourt Mall, em Toronto. Ele era perfeito para o trabalho porque era amigável e sempre tinha um sorriso no rosto. Nesta foto dele, que postou no Facebook, ele está segurando bengalas doces, relaxando na grande cadeira vermelha, onde crianças alegremente sentam em seu colo e dizem o que querem para o Natal. Alguém que trabalha como Papai Noel no shopping não pode ser tão ruim, né? Bem, se você pensar assim, você está muito errado. Este caso começa com um desaparecimento e fica muito louco. Andrew Kinsman desapareceu em 26 de junho de 2017, logo após o desfile do orgulho gay. Ele era muito conhecido e muito querido, então a comunidade se reuniu para tentar encontrá-lo. Cartazes de Andrew foram feitos e colocados em postes de luz, e todos na área pareciam estar procurando por ele. Veja, a questão é que Andrew não foi o único homem gay que desapareceu na área. Na verdade, houve mais de uma dúzia de desaparecidos na última década. Andrew era bem conhecido por seus amigos por ter um grande interesse em crimes reais e assassinos em série. E isso é algo que vem à tona mais tarde, de uma forma realmente chocante. Andrew não apenas gostava de aprender sobre crimes verdadeiros, mas também disse a seus colegas que às vezes passava tempo com um cara que, segundo ele, também gostava muito da psicologia dos assassinos em série e de como eles funcionavam. Parecia uma combinação perfeita, certo? Bem, não foi. No apartamento de Andrew, a polícia encontrou documentos sobre assassinos em série. A polícia também encontrou uma grande pista do desaparecimento de Andrew. O nome de Bruce foi escrito no calendário de Andrew no dia em que ele desapareceu. Em seguida, eles encontraram filmagens que mostravam Andrew entrando em um Dodge Caravan que eles rastrearam até um homem chamado Bruce MacArthur. A polícia imediatamente investigou seu histórico. Em 2003, Bruce foi condenado por seu primeiro crime quando bateu na cabeça de um homem com um tubo de ferro, crime pelo qual se entregou. Aparentemente, ele disse à polícia que não se lembrava de ter feito isso. A polícia o manteve sob vigilância e ficou agradavelmente surpresa ao descobrir que Bruce havia deixado seu Dodge Caravan. E então, eles o apreenderam para investigar. Dentro, eles encontraram sangue e fluidos corporais. Eles podiam ter suspeitado que pertencia a Andrew, mas não era o caso. Em vez disso, o sangue pertencia a Selim Ezen, outro homem desaparecido. Os investigadores então conseguiram um mandado para revisar o apartamento de Bruce. O que eles encontraram vai chocar você. Em seu computador, havia fotos de Andrew e Selim, e os dois estavam mortos nas fotos. Se isso não for assustador o suficiente, os dois foram colocados em pose, e ambos pareciam ter sido estrangulados por uma ligadura. Algumas pessoas pensaram que Andrew pode ter realmente suspeitado que Bruce era um assassino em série, já que ele basicamente estudou o crime verdadeiro. Então ele descobre a verdade da pior maneira. Agora, não sei porquê, mas a polícia não prendeu o Bruce de imediato. Embora tivessem imagens literais mostrando que ele havia matado pelo menos 2 pessoas. Em vez disso, no dia seguinte, eles ficaram assistindo enquanto um jovem entrava no apartamento de Bruce, irrompendo dentro para encontrar o homem algemado à cama de Bruce, com uma sacola na cabeça. Bruce ia matar de novo. Tinha até a ligadura pronta para estrangulá-lo, e a polícia mal tinha chegado a tempo de detê-lo. O que é ainda mais assustador do que o fato de que eles pararam Bruce momentos antes de ele matar novamente foi o fato de que Bruce já tinha preparado um arquivo para as fotos que ele iria tirar do homem depois que ele morresse. Bruce tinha um jeito muito metódico de matar. Ele sempre estrangulava suas vítimas com uma ligadura. Ele colocaria suas vítimas em pose uma vez que estivessem mortas e tiraria fotos delas, em seu apartamento ou dentro da sua Dodge Caravan. Terrivelmente, a polícia encontrou fotos de mais vítimas do que as 2 que eles já conheciam. Em uma das fotos, ele fez uma vítima vestir um casaco de pele e colocar um charuto na boca, e os outros, ele raspou a cabeça ou a barba. Ele salvou todas essas fotos para que ele pudesse reviver o crime. A questão era, onde ele escondia as partes dos corpos? A polícia começou a procurar áreas onde Bruce havia trabalhado como paisagista, e embora quisessem encontrar o corpo de Andrew, encontraram muito mais. Em uma casa, eles encontraram partes de corpos de 8 vítimas diferentes, escondidas em uma caixa de plantio. Bruce usou os jardins de seus clientes de paisagismo para esconder as evidências. Pense nisso por um segundo. Como você se sentiria se descobrisse que partes de corpos foram enterradas em seu quintal? Quando ele foi a julgamento, Bruce não estava nem um pouco arrependido. Ele foi considerado culpado por todos os 8 assassinatos e condenado à prisão perpétua por cada um. A questão na mente de todos era, e se Bruce tivesse matado mais do que os 8 homens encontrados? Os investigadores acham que é muito provável.